Estamos de volta com o Band Entrevista e o meu convidado de hoje é o secretário de Desenvolvimento, Turismo e Cultura de Salvador, Guilherme Bellintani. Secretário, há muito tempo a cidade não publicava editais de cultura. Isso já mudou? Isso vai mudar? Olha, a gente já publicou os editais Arte em Toda Parte, é o programa que a gente tem voltado para editais. Vamos divulgar aí no começo de janeiro os vencedores, projetos riquíssimos, quer dizer, recebemos quase 400 projetos para escolher 30, ou 40, melhor dizendo, é muito difícil, não é? Então, menos de 10% a gente teve condição de escolher, mas eu vou olhar para o lado positivo, não é? O lado negativo é que 90% ficou de fora. O lado positivo é de que a cidade tem uma produção cultural muito rica e que basta algum incentivo público que isso vai ganhando efervescência, não é? Então, a gente publicou o edital de cultura esse ano, com 1.200.000 de premiação ou de apoio, e esse recurso ele vai dobrando a cada ano, portanto, em 2014, 2.400.000, e 2015, mais 1.200.000, fica 3.600.000, e encerramos em 2016 com 4.800.000 de recurso para os editais de cultura. Portanto, é uma dimensão grande, é uma dimensão que a cidade nunca viu em 4 anos seguidos e que a gente está muito otimista com esse projeto. É uma forma de descentralizar um pouco, porque a sensação que eu tenho, pelo menos posso estar equivocada, é que esse lado cultural, durante muito tempo, ficou muito apenas nas mãos do governo do Estado. Isso. É uma forma de descentralizar, inclusive, esse poder, digamos assim, e de também ter uma atuação mais próxima do soteropolitano? Eu acho que tem um lado que é de complemento, não só a política que o governo estadual faz, mas também o que a iniciativa privada faz. Quer dizer, a gente complementa, a gente chega num ator cultural lá, num personagem cultural, numa pessoa que a iniciativa privada não chega, porque não interessa comercialmente a ela, e que o governo do estado não chega porque não tem a dimensão da municipalidade. Não é? A gente, por exemplo, é capaz de identificar nos territórios do município de Salvador o que tem de positivo de produção cultural. O estado tem outras prioridades. A divisão conceitual geográfica deles do governo é em função das cidades. Mas dentro daquela cidade ele não consegue ter a dimensão exatamente do que está espalhado no subúrbio, na orla atlântica, na orla da Baía de Todos os Santos, no centro. Então, tem essas dimensões que geram complementaridade com o que a iniciativa privada faz, com o que o governo do estado faz. Eu acho que o município está cumprindo sua obrigação, nada mais do que isso. Bom, e esse calendário oficial de festas, né? Serão 93 até 2017. A gente já teve algumas experiências aí, né? Isso, exatamente. O que nós fizemos? Nós conceituamos um calendário de 30 eventos por ano, aproximadamente, que numa dimensão de 3 anos e meio, eles completam cerca de 93 eventos, do Festival da Primavera, que foi em setembro, até o Carnaval de 2017, que apesar de não ser mais da nossa gestão, que se encerra em 31 de dezembro de 2016, a gente tem que deixar pronto para o próximo gestor. Portanto, o que nós fizemos com isso? Estabelecer prioridades entre aquelas de eventos que já existem na cidade e precisam passar por uma dimensão maior. Vou dar um exemplo do 2 de fevereiro. Silvana tem umas coisas simbólicas na cidade. Quando eu me tornei secretário, um mês depois aconteceu o 2 de fevereiro. E o cheque que a prefeitura assina para a festa de Iemanjá é de R$11 mil. Lógico que, além disso, banheiro químico e algumas coisas de gambiarra de iluminação. Mas veja, R$11 mil para uma festa como o 2 de fevereiro. Tradicionalíssima, que leva a imagem de Salvador, inclusive. Veja, que está na pele do soteropolitano, que está no elemento estético, que está na crença, que está nisso tudo. E que, no outro plano, dá uma promoção turística incrível, porque é sempre coberta pelo Jornal Nacional, elemento de pauta de vários jornais importantes do país. R$11 mil para o presente de Iemanjá. Quer dizer, chega a ser uma vergonha dizer uma coisa dessa. Então, a gente redimensiona essa festa. No outro plano, a gente é capaz de criar novos produtos. Eu vou dar 2 exemplos que já foram para as ruas. O Festival da Primavera no Rio Vermelho, um evento de pouco investimento público, cerca de R$200 mil mais ou menos, dos quais metade coberto pela iniciativa privada, portanto R$100 mil de investimento público. Teve a dimensão, interação absoluta com a comunidade e para o ano que vem ganha uma nova dimensão. E o Festival do Samba, que fizemos no Santo Antônio Além do Carmo, também muito bem sucedido, com Paulinho da Viola, com Elza Soares, com diversos sambistas baianos que abrilhantaram o Santo Antônio. São exemplos de calendário de evento que no futuro vai gerar atração de turista, mas já traz para o soteropolitano uma dimensão de ocupação do espaço público, de autoestima e de visão de uma política cultural mais consistente. Agora, secretário, quando a gente fala em lei de fomento à cultura, há sempre um questionamento em relação aos grandes artistas, que muitas vezes se utilizam da Lei Rouanet ou de outras tantas, e a contrapartida parece um pouco baixa, já que a gente imagina que se há um fomento do poder público, deveria haver pelo menos parte das entradas num valor mais reduzido que realmente desse acesso às pessoas a assistirem, se fosse o caso, um Paulinho da Viola, por exemplo, talvez por R$20,
R$ 20. A prefeitura vai ter algum tipo de ingerência com relação, ou algum tipo de trâmite com relação à lei de fomento da cultura? E se tiver, há alguma visão ou alguma perspectiva de uma contrapartida melhor para a população? Ok. Veja, Silvana, eu acho que as questões da lei da cultura passam por coisas muito sensíveis, né? No primeiro momento, a gente entender para que serve uma lei de incentivo à cultura. Ela é um mecanismo de financiamento e que deve servir, basicamente, àqueles instrumentos que não tenham, por si só, uma dimensão de atração da iniciativa privada. Então, essa é a minha visão. Temos que tomar muito cuidado nessa dimensão, assim, de que tipo de artista que deve absorver o apoio ou o fomento de uma lei como essa. Por um lado, a gente tem uma característica natural de dizer, se o sujeito, se o artista tal, já tem uma dimensão midiática reconhecida e posicionada, ele já é capaz de atrair patrocinador e que com isso não precisaria ou não poderia ser apoiado pela lei de cultura. Eu não concordo absolutamente com isso, apesar de entender que deve ter limites de valores mesmo para apoios a grandes projetos, né? Sobretudo aqueles que têm uma percepção midiática maior. Por outro lado, devemos também citar que a lei não pode ser assistencialista. A gente está falando de produção cultural de alto nível, seja ela com exposição midiática ou não, mas de alto nível. A gente não pode achar também que qualquer tipo de arte ou de artista deve ter o incentivo de uma lei de fomento. Né? A gente deve ter muito cuidado, porque, por vezes, não parece até politicamente correto você dizer assim, tem um determinado tipo de produção artística que não tem qualidade para ter o apoio, mas isso é verdade. E a qualidade não é politicamente correto, lamento, né? Qualidade ou falta de qualidade existe em qualquer elemento do mundo, inclusive na produção cultural. É lógico que o julgamento, a avaliação da qualidade deve passar por diversas matrizes de vivências, de experiências, de noções, que muitas vezes não tem um caráter uniforme, ou quase nunca deve ter um caráter uniforme. Mas a lei de incentivo à cultura é algo sempre muito polêmico, sensível, e a gente deve ter o cuidado sempre, porque ela tem uma função importante no mecanismo de financiamento de cultura, mas por vezes também que ela não se torne assistencialista e não gere uma porta de saída. Especificamente em relação ao município, temos sim um projeto de lei municipal de incentivo à cultura, que vai ser envolvido aí a partir do primeiro semestre de 2014. Estou muito otimista com isso, por meio do ISS municipal, e temos aí um projeto bom já para o primeiro semestre. Em instantes, a democratização do Carnaval de Salvador e as dificuldades para investimento privado em outras festas soteropolitanas. Já já estaremos de volta com o Band Entrevista.